Onde ocorreu o sequestro? Eu lembro que eu era muito pequena e eu tive uma pequena discussão com a minha mãe e eu decidi que eu ia na aula sozinha. Decidi que eu ia pra escola sozinha. E eu fui, eu tava muito irritada e foi tudo muito rápido. Ele me pegou, me colocou dentro de uma van, eu fiquei dopada. Não lembro como aconteceu exatamente. Eu só lembro que eu era muito pequena e eu tava muito assustada com a situação. Você saiu em algum momento durante o sequestro? Eu saí uma das vezes. Eu queria esquiar e depois de muitos anos presa, ele me levou pra sair. E eu tentei pedir ajuda pra uma mulher, só que ela não entendia o que eu falava, ela não entendia o meu idioma. E depois disso eu me senti extremamente culpada por não ter conseguido fugir disso, por não ter conseguido me livrar disso, que era o que eu mais queria na minha vida toda. Se você foi estuprada, você lembra quando? Tudo aconteceu quando eu era muito nova. Eu fui pro cativeiro muito jovem. E ele arrancou isso de mim. Ele tratava isso como se fosse normal, porque eu não tinha noção do que estava acontecendo na época. Ele falava que eu estava provocando ele, que ele estava fazendo isso comigo porque era culpa minha. E isso continuou durante muito tempo. Muito tempo. As agressões eram feitas de que forma? Ele era uma pessoa extremamente agressiva, extremamente explosiva, assim. Às vezes eu só queria entender o que estava acontecendo e ele ficava gritando comigo. Além de me bater muito, cortar os meus cabelos. Ele raspou minha cabeça porque ele não queria que os meus cabelos ficassem pela casa dele. Eu só queria sair de lá. Quais eram as agressões morais? Além de me bater muito, ele também falava sobre a minha família. Ele falava muito que a minha família não ligava pra mim. Que minha família estava feliz porque eu não estava mais dando prejuízo pra eles. Que minha família não estava me procurando e que ninguém estava me procurando. E eu acreditava nisso porque eu era uma criança, eu não sabia o que estava acontecendo. Como você saiu dessa situação? Depois de muito tempo, eu já tinha 19 anos, eu vi uma oportunidade de finalmente me ver livre. Ele estava limpando a van dele e eu estava no jardim. Poucas vezes eu podia sair pro jardim, mas depois de tanto tempo ele acabou depositando uma confiança em mim. E ele estava limpando a van e eu vi uma fresta no portão. E lá eu vi uma oportunidade de finalmente conquistar minha liberdade. E eu fui. Eu só corri. Eu corri muito, muito, muito. Até chegar na casa de uma senhora. Essa senhora não entendeu muito bem. De início ela me mandou embora, eu expliquei quem eu era, eles chamaram a polícia. E eu finalmente consegui sair disso. Finalmente consegui me livrar dessa situação. Quantos anos você tinha e como tudo isso começou? Bom, eu tinha 18 anos e eu tava em casa quando meu pai pediu pra eu ajudar ele a arrumar uma porta lá de um porão que a gente tinha. Nisso eu ajudei ele a arrumar a porta. Quando eu tava subindo as escadas, ele me puxou, colocou um pano na minha boca, assim eu desmaiei e não lembro de mais nada. Você sofreu diversos estupros, certo? Quais foram as consequências disso? Bom, primeiro, assim, quando eu já era pequenininha, ele já me batia, já abusava de mim. E quando eu fui pro cativeiro, que na verdade era o porão da nossa casa, que ninguém sabia que existia, muito menos eu, estuprou lá muitas vezes e eu tive 7 filhos. E um deles acabou morrendo porque tava com problemas respiratórios. Como ele escondia esse porão? Como ele fazia com que ninguém se preocupasse e viesse atrás de você? Ou teve busca e tudo mais? Teve busca, mas ninguém procurou dentro de casa. E esse porão era muito escondido porque tinha 5 portas. Então eram 5 entradas secretas que ninguém sabia, só ele.
Faziam como alguma coisa, como fingindo ser você, alguma coisa? Ou a busca continuou até você aparecer? Bom, na verdade, primeiro ele falou que eu tinha dito pra ele que ia entrar em uma seita. Na verdade, 2 anos antes eu já tinha fugido com uma amiga, principalmente por causa desses abusos que eu sofria. Então eu fugi com ela, só que logo a polícia me achou. Nessa segunda vez ele falou da seita, mas ninguém acreditou, então todo mundo foi me buscar, foi me procurar. Só que nisso ninguém me achou até receberem uma carta na porta de casa que ele me fez escrever. Na verdade, ele me fazia escrever cartas falando que eu tinha viajado, eu tinha fugido, mas que estava tudo bem. Então a minha mãe, por um tempo ela ficou despreocupada, porque ela estava recebendo notícias minhas, inclusive com a minha letra, então não tinha como ela desconfiar que eu realmente não tinha fugido. Como você se livrou dessa situação? Entre os meus 7 filhos, uma das minhas filhas, ela estava com 19 anos e ela estava com muito problema, ela estava assim, magra, estava desnutrida demais. E o meu pai, ele criou um apego com as crianças e eu falei, depois de muito tempo implorando, ele levou as crianças para o hospital. Nisso, a minha filha não tinha identidade, ela não tinha um nome. E então os médicos desconfiaram muito, perguntaram de onde a gente via, porque ninguém sabia. Chegou o momento que eu tive que contar, porque senão eles não iam atender minha filha, ela ia morrer. E eles descobriram, eu contei pra eles e nisso meu pai foi preso. Depois disso, os meus filhos e a gente teve acompanhamento psicológico pra conseguir viver de novo numa sociedade. E foi isso. No início do relacionamento de vocês, ele demonstrava algum traço de agressão? Não, ele era uma pessoa muito carinhosa e fazia de tudo para demonstrar que gostava de mim. E como foi a introdução dele no seu meio familiar? Como ele era maior de idade, os meus pais impuseram algumas regras no nosso relacionamento, mas ele aceitou de boa porque ele queria muito ficar comigo. Quando que ele começou a demonstrar algum traço de agressão ou algo do tipo? Foi mais no meio, no início, no final do relacionamento de vocês? Então, com o passar do tempo, a gente foi tendo brigas e mais brigas. E a gente era aquele casal que brigava, separava, voltava logo depois. E quando que você decidiu que gostaria de colocar um ponto final nessa relação de vocês? Quando eu percebi que não gostava mais dele e que já estava passando dos limites. Tudo isso que ele estava fazendo comigo, todo esse abuso que ele estava fazendo comigo, essas agressões. Você se lembra mais ou menos o que aconteceu no dia não é um sequestro, porque ele estava na sua casa, mas no dia do ocorrido? Sim, eu lembro que eu fui pra escola, eu tinha um trabalho pra fazer e os meus amigos foram lá em casa pra fazer esse trabalho e o meu irmão mais velho não estava. E de repente ele chegou, ele estava armado, eu estava muito assustada e não lembro direito o que aconteceu. Eu só lembro dos gritos e que não lembro muito bem. E quando vocês conseguiram sair de lá, como foi pra sair de lá, pra convencer ele que vocês queriam sair? Foram quantos dias de cativeiro? Pra mim foram 100 horas, mas eu consegui convencer ele a tirar os meus amigos de lá. Menos a minha amiga que ficou por muito tempo comigo e tanto que ela foi baleada, mas ela conseguiu sair viva. No final só ficou eu e foram 100 horas. Como você se sentiu durante todo o ocorrido? Eu tava muito assustada, mas eu tava pensando mais nos meus amigos, na minha família. E o que mais me deixou em choque foi que eles mandaram um entrevistador, como se fosse mais importante a mídia e todo o dinheiro que eles estavam produzindo em cima de mim. E isso me marcou muito, eu sofri muito, foi muito ruim. Então, na minha cabeça, e isso é um fato, uma criança não tem consciência do que ela faz e não tem consciência do que é certo e do que é errado. Quando eu tinha 7 anos, eu fui abusada diversas vezes pelo meu próprio primo.
Isso aconteceu na minha casa, na casa da minha avó, na casa da minha tia e em todos os lugares possíveis que tivesse uma abertura para ele. Eu era muito pequena, então eu não tinha consciência de nada, sabe? Pra mim era só uma brincadeira, tanto que ele falava várias vezes que era só uma brincadeira, que a gente ia brincar de casinha e ele me abusava de todas as formas possíveis. Não em questão de bater, mas todas as formas sexuais possíveis. Ele fez tudo comigo. E isso acabou comigo de uma forma que até hoje eu tenho medo e ressentimentos e tenho até um certo nojo de tudo isso, de todas as pessoas. Demora muito pra eu conseguir realmente confiar em alguém, porque isso é devastador. E por mais que eu fosse só uma criança, isso persistiu por muitos anos e só depois de um tempo eu percebi o quanto era errado. E por muitas vezes eu pensei que era minha culpa, que eu que me submeti a isso, então eu fiz errado, eu era a culpada. E nada foi feito, afinal eram duas crianças, eu era criança pelo menos, mas nada foi feito a respeito, tanto que eu tive medo da minha família, do que iam pensar de mim, do que iam pensar dele, mas isso aconteceu comigo e isso é real. Era um dia normal, que eu tava com a minha namorada. A gente tava muito tranquila, a gente tava feliz e a gente decidiu que queria dar uma volta na praça. A gente foi até a praça e ficou sentados, conversando, normalmente, como um casal. E um homem parou na nossa frente. E ele tentou interagir um pouco com a gente. Eu sou uma pessoa bem comunicativa, então eu dei abertura pra ele conversar conosco. E aí ele perguntou se a gente era namoradas, eu respondi que sim. Ele pediu pra gente se beijar, eu falei que a gente não queria. Ele continuou insistindo nisso, ele falou que queria ver a gente se beijando e a gente falou que não. Na hora a gente ficou sem entender o que estava acontecendo, porque foi tudo... Na hora parece que é tudo muito rápido, a gente é pego desprevenido, a gente não tem reação, a gente não sabe o que fazer. E aí ele começou a tocar as partes íntimas dele na nossa frente, em praça pública, e ninguém fez nada. Ninguém quis ajudar. Todo mundo estava passando e vendo o que estava acontecendo, mas ninguém foi se disponibilizar para ajudar a gente. E eu fiquei muito nervosa na hora, eu comecei a tremer, a gente saiu do local, a gente não fez nada com o cara continuou lá, a gente só saiu porque a gente não sabia o que fazer. E na hora a gente pensa, eu vou ter tal reação quando isso acontecer comigo, por que você não fez tal coisa? Só que a verdade é que a gente não sabe o que fazer. O apoio das pessoas e o apoio da sociedade que está em volta é muito importante para quem está sofrendo essa agressão. Porque a gente só não sabe o que fazer. E essa não é uma história lida, essa não é uma história que a gente pesquisou na internet, essa é a minha história. Isso aconteceu comigo. E isso acontece com pessoas que estão do lado de vocês. Isso é real.